Oi, pessoal. Oi, pessoal. Boa tarde. Olá, Olá, professor. como está a doutora Daliane Dantas? Bem, e o senhor, como é que vai? Agora melhor conversando com você, podendo discutir um pouquinho, né? Esperando o teu sinal, tudo bem? Tudo bem, professor, tudo bem, graças a Deus. Eu espero que por aí esteja tudo bem também. Vamos conversar um pouquinho hoje, né? Você está me ouvindo direitinho ou não? Tô sim, tô ouvindo bem. Tô Tá ouvindo bem. legal. Tá, deixa eu só tentar aqui fixar, deixa eu só tentar aqui fixar um comentário. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, Eu não até consigo. pus perfume, batom, tudo para falar com você. Ô, professor, obrigada de verdade pelo carinho. Muito Imagina. obrigada. Muito obrigada. Bom, então, acho que o pessoal está aqui entrando, já vi muita gente. Já estou vendo aqui o pessoal da UFCG, o pessoal da Uniesp. Estou vendo muita gente. Então, deixa eu ver aqui. Que Então, bom, viu? Que bom. então vamos lá, podemos começar, né? Eu coloquei um fundo aqui com a nossa foto, mas parece que está desfocando, não está aparecendo. Mas foi assim Tá mesmo. bem claro, tá bem clarinho. É, tá bem clarinho, era a nossa foto, mas tem Mas hora que olha, não só a gente importa. aparecendo já tá bom, né? Já tá ótimo, né, professor? Bom, Sim. pessoal, então vamos lá, vamos começar. Na verdade, eu gostaria, né, de começar agradecendo, né, ao professor por ter aceitado o convite. O professor Enio Alves da Silva Júnior, ele é um grande conhecido nosso da área de nutrição, né? Hoje, realmente, para mim é um prazer muito grande estar dividindo essa live com ele, né? Acho assim, eu tô meio que sonhando, passa um filme pela minha cabeça, desde a época da universidade, lá na biblioteca, estudando pelo manual para fazer seminário da disciplina de micro, de higiene, enfim. E assim, realmente só agradecer, tô super feliz. E, gente, acho que a maioria das pessoas que estão entrando aqui conhecem, né, o professor Enio. Mas para quem não conhece o professor Enio, ele é, na verdade, a sumidade na área de microbiologia de alimentos. Ele é professor, ele é pesquisador, ele é consultor, escritor, enfim. É realmente uma pessoa assim de extrema importância e relevância da área de qualidade e segurança de alimentos. Então, assim, professor, seja muito bem-vindo, né? E para todos que estão entrando agora também, sejam muito bem-vindos. A gente vai conversar um pouquinho aí sobre microbiologia, segurança de alimentos, desmistificar algumas coisas, né? Algumas perguntas que a gente recebeu ao longo da semana, enfim. Então, é isso. Então, professor, pode ficar à vontade. Deixa eu só colocar aqui as perguntas. Eu selecionei algumas perguntinhas aqui. E, assim, eu acho que o senhor pode começar falando, por favor, né? Um pouquinho sobre a Sim. sua experiência, sobre a sua área de atuação, né? Para compartilhar um pouquinho com quem está aqui se fazendo presente na nossa live. Em primeiro lugar, Daliane Dantas, muito obrigado pelo teu convite, viu? Obrigado para a gente estar podendo divulgar um pouco a nossa história, um pouco de conhecimentos. Eu não sou tudo isso, não, que o pessoal fala, nós Oh. estamos tudo num caminho louco. A única diferença que eu tenho entre você e eu é que eu sou velho, você é jovem. Ah, não, que é isso, professor? Por- Você sabe que a idade acaba trazendo uma certa experiência, né? E Com quando certeza. você acaba estudando, essa experiência acaba se tornando um conhecimento. E a gente percebe que tem muita coisa que a gente vai discutir hoje, que é muita coisa besteira, muito fake, que não envolve conhecimento, envolve
coisas de momento. Mas eu agradeço por estar com você, principalmente contando com você e um grupo jovem que a gente tem visto, estudando, se dedicando, gostando do que faz, que não é todo mundo que gosta de microbiologia, você sabe disso, né? É verdade. Olha, a primeira aula que eu dei de micro foi em 1978, na USP. Eu acho que você era projeto de ovulação, como muita gente que está ouvindo. Provavelmente sim. Eles não tinham nem imaginado que iam nascer. Então, veja, daquela época para cá, nós começamos a desenvolver muito um trabalho, né, de controle e higiene sanitário. Me formei, né, em biomedicina, eu fiz microbiologia, mestrado e doutorado na USP, e me especializei muito na área de micro aplicada à alimentação, quando eu trabalhava numa empresa em Osasco chamada RIGA, Organização de Comercial de Restaurantes Industriais, que era a primeira concessionária do Brasil na época, eram Letos, né, da Rússia. E eu aprendi muito com as nutricionistas, a Duda Ruth, aquela pessoa toda. E aí começamos a desenvolver um manual de boas práticas. Olha, hein, naquela época, eu fui contratado em 81. Saiu o primeiro, não tinha ninguém aqui no Brasil, nem GR, nem Selexão, não existia aí. Então fizemos o primeiro manual de boas práticas, sem legislação nenhuma. Lembra-se disso, né? Olha só o desafio, né? Super desafio. Eu fui contratado na Riga para avaliar por que tinha diarreias, por que tinha tal de DTA, que era uma novidade, né? E eu aprendi muito. E eu tinha um psicodramaticista, né, que está até no meu manual, eu fiz uma homenagem a ele, o Andrade, que ele colocava a terminologia científica para o nosso operador, para o manipulador. Na época, a gente brincava, né, o peão de cozinha, agora não é mais, agora é o pré-qualificado, né? A gente tem que tomar cuidado com os termos. E isso desenvolveu. Com o passar do tempo, eu fui escrevendo, e em 1995, nós publicamos o primeiro manual, esse que você, acho que você recebeu, né, a 8ª edição já. Tá aqui, ó, tá aqui comigo. Isso. Então, de 95 para cá, muita coisa mudou. Eu fiz uma legislação para o Estado de São Paulo, eu fui contratado pelo Estado, fazer a CVS 6, que foi a primeira legislação grande da gente aqui. Hoje já tem a 5, tem a 2619, 78 Porto Alegre, já tem em Brasília, tem em todo lugar. Né? O que eu estou percebendo é que estão um pouco heterogêneas as legislações, cada um fala coisa diferente que não deveria. Sim. Então nós vamos até depois revisar a 216, né, a 216 da Anvisa. Mas essa é a história, né? Eu fiz microbiologia oral, fiquei 10 anos dando aula na Metodista, me especializei em microbiologia e imunologia oral, que eu achei lindo, né, a micro-oral. Fiz microbiologia de plantas no Instituto Biológico, fiz microbiologia médica na Santa Casa e microbiologia de controle de higiene sanitário também na USP, no mestrado e doutorado. Isso me deu um conhecimento bem amplo, sabe, da aplicação da microbiologia. E fiz um pouquinho de microveterinária na USP também, quando eu dava aula na veterinária. Então, para você ver, né? Não deu tempo de casar, não deu tempo de ter filho, não deu tempo de fazer nada. Eu só estudei na vida. É uma trajetória muito bonita. Agora, o que eu tenho que fazer é aplicar e tentar fazer com que as pessoas peguem esse barco, né? Como você está fazendo, como a Aline, né? Que é tua amiga aí de João Pessoa. Tem um grupo enorme hoje de gente que gosta do que faz e está tocando isso para dentro. Então, vamos tentar ver o que nós podemos discutir aí em relação a esse benedetto desse controle higiênico sanitário de alimentos e desse vírus famoso, né, que está levando todo mundo ao pandemônio, não à pandemia. Pois é, professor. E justamente a ideia, né, dessa live, quando a gente começou pela primeira vez, era justamente isso, desmistificar, né, algumas coisas que se relacionam com essa área de segurança de alimentos. E a famosa pandemia, né? A questão do coronavírus que tem assolado aí o mundo e tem assustado realmente, de fato, as pessoas. A gente, de certa forma, nós temos motivos para nos preocuparmos, mas, assim, claro, a gente tem que saber que tem muita fake news e que, assim, alguns pontos precisam ser esclarecidos, né? Principalmente dessa área, que é uma área tão importante. Claro, claro. O que eu vou falar com você nessa live não é a verdade absoluta. E também tem muita coisa nova que está acontecendo dia a dia. Então, por exemplo, você fala uma situação hoje, olha, essa é o que nós conhecemos hoje, mas amanhã pode sair uma situação nova em relação ao vírus, que ninguém conhece direito esse vírus, hein? Ele é uma novidade. Por exemplo, mas não é essa gravidade também que estão falando. Em relação ao tratamento, em relação ao diagnóstico, ao controle, estão fazendo uma loucura que é desnecessária. Então, o que eu falar aqui é a minha versão, tá? Não é para você seguir, ninguém seguir, mas é aquilo que eu conheço como verdade, daquilo que eu aprendi. As pessoas acabam tomando decisões práticas
sem conhecer o que é o agente etiológico. Quem é, o que ele faz, como ele causa, como é que ele atinge. Então, fica uma loucura. Estão fazendo coisa desnecessária, não há necessidade disso. E eu pergunto, por que nas outras viroses, como H1N1, umas outras influenza que teve, por que não teve tudo isso? Por que não houve isso? Aí, eu não quero entrar no campo, nem da política, nem dos produtos a serem vendidos, tá? Nós vamos falar durante o transcurso. Mas eu acho que essa pandemia está virando um pandemônio por falta de racionalidade. As pessoas têm que ter cabeça no lugar. E a gente inicia com 3 coisas que eu tenho medo, que pode iniciar e terminar com isso. As pessoas têm medo, têm pânico e têm ignorância. São 3 coisas. Não ignorância no sentido de xingamento, ignorância de não saber o que está fazendo. Você viu, o povo morre de medo da morte. Concorda? Sim. Então estão fazendo desses vírus que todo mundo vai morrer. Não vai morrer todo mundo. Não é assim. Mas a mídia fez uma negatividade que a pessoa tem medo. Quando você tem medo, qual é o primeiro passo? Pânico. Nossa, fica todo mundo louco. Né? Se eu vou ficar em pânico, vou me internar, então, não vou mais fazer nada. Isso leva, o que eu chamo de ignorância, é você perder o senso de raciocínio. Eu me admiro, pode chamar de Dali? Pode, professor, pode sim, eu vou ficar super feliz. Eu me admiro, pessoa que estudou, pessoal que estudaram, que tem competência, estão desesperados. Não tem isso. Né? Talvez as perguntas que a gente vai fazer, vamos esclarecer o que é contaminação, o que você tem que fazer realmente para se defender. Esse é o trunfo da coisa, né? Pois é, professor. E sabe o que me faz pensar também, né? Vários estudos demonstram essa relação, né? Também do pânico que gera nas pessoas, acaba afetando a imunidade acaba caindo e as pessoas se tornam mais propícias ainda para contrair o vírus. Então, como se fosse uma cadeia, né? Então, a gente tem que pensar muito bem o que está acontecendo e tratar, na verdade, com a seriedade, né, que é dada, que é devida, né, a gente não pode deixar, mas não abominar as coisas, né, então, assim, existem pontos que eu acredito que tornaram essa doença ainda maior, principalmente aqui no nosso país, que eu acho que é o que a gente vai discutir muito, que é relacionada à pura e simples questão da higiene. Então, assim, eu gostaria de começar, inclusive, com a primeira pergunta, né? Que é uma pergunta que os alunos me fazem muito em sala de aula, eu recebo às vezes direct sobre, que é o Covid-19, né? A Covid-19 pode ser transmitido por alimentos? Então, besterol besterol do grande. Posso falar um pouquinho de transmissão antes? Que eu gosto de falar isso em todas as conversas. Com certeza, fique à vontade. Eu acredito mais no que as pessoas entendam e pensam do que aquilo que elas acreditam no que falam. Vamos lá. Você tem micro-organismos patogênicos, né? Bactérias, vírus, fungos, parasitos, que são o grupo também. Você tem 3 vias de transmissão. Uma delas, chamada DTA, lembra da DTA? Doença transmitida por alimento. Né? Que você tem a ingestão de alimentos contaminados com bactérias que vão dar problema gastrointestinal. Você conhece Staphylococcus, Escherichia coli, Clostridium, Bacillus cereus, Salmonella. E aqueles 3 vírus básicos, hepatite A, rotavírus e norovírus. Isso você tem que engolir, eles são de ação intestinal, primeiro. Segundo modo de transmissão, vetores. Picada de inseto, não tem nada a ver com a nossa higiene. Quando você fala em DTA, tem a ver com higiene de alimento, correto? Trabalhar correto na cozinha. Quando você fala em vetores, é porque o pernilongo pica a gente. Dengue, chikungunya, febre amarela, né? Não tem a ver com a higiene da gente, mas tem a ver com o ambiente, que acabar com os pernilongos. Certo? E o terceiro modo, Thali, que é o pior, é contágio pessoa a pessoa. Sabe por quê? Nós trabalhamos com um povo que não está acostumado a trabalhar com esse tipo de controle. Nós temos, por exemplo, é capaz que aí também, mas aqui em São Paulo nós temos comunidades muito carentes. Eles não têm água, não têm sabão, vivem em comunidade, vivem muita gente. Sim. Como é que você quer, do dia para a noite, mostrar para ele o que é controle de contágio? Então, eu vou dar um exemplo, você vai entender bem o que eu quero falar. Porque nada melhor que exemplos, né? Vamos supor que eu esteja contaminado com o vírus, coronavírus SARS-CoV-2. Deram o nome de Covid, né, 19, que eu não sei se deram o nome da doença ou deram o nome do vírus. Cada um fala uma coisa. Mas eu vou passar para você. Qual é o meu modo de eliminar esse vírus? Só tem praticamente 2 imediatos, ou 3. Boca, espirro e tosse. Nariz, boca e mão. Guarde esses 3. Eu passo para você, quando eu espirro, ele vai para o ar. Certo? Mas não é que ele vai para o ar e vai ficar no ar e vai embora no ar. Não existe isso.
Ele vai ficar na parte aérea enquanto tem gotícula de saliva. Ele está lá. Então, ele vai atingir você. Você pode até ir pelo nariz e pode ir pelo olho também, certo? E pela boca. Quando vai pela boca, por que ele não tem origem alimentar? Porque se você engolir, não vai acontecer nada. Se você aspirar e vai para o pulmão, sim. Esse é o diferencial. Então, eu posso pegar, por exemplo, no supermercado. A pessoa lá espirrou em cima da verdura, do alface. Eu vou lá e como na hora. Não vai acontecer nada. Desde que eu não cheire esse alface e o vírus entra para o nariz. E vou te falar que isso é muito difícil, que o vírus gruda na superfície, ele não sai. Isso. Ele não vai voando para cima da gente, entendeu? Não existe isso. Não tem nenhum caso descrito na literatura. Vou até adiantar. Alimento, roupa, sapato, não existe isso. Nem superfícies. Isso aí é uma questão de lucubração, de higiene, é diferente. Então, veja bem, a partir do momento que eu expeli o vírus, por onde você vai receber esse vírus? Pelo olho, pelo nariz. E talvez pela boca, isso. Certo? Ou minha mão atingindo você. Pense bem. Se você se proteger nesta parte e não levar a mão ao nariz, ao olho, durante o dia, onde você está em algum lugar, não vai pegar esse vírus. Eu sou experiência própria. Eu estou velho, minha irmã está também velhinha. E nós não temos nenhuma quarentena e não pegamos, não vamos pegar isso nunca, porque a gente tem um modo racional de se proteger. Então, por exemplo, você vai receber, você vai num lugar que tem vírus, você pôs a mão, você está com o vírus na mão. Não vai acontecer nada, desde que você não enfie o dedo no olho e no nariz. Aí entra uma coisa, hein? Aí é que tá o problema. Se você lavou a mão antes, acabou o problema. Com água e sabão. Pode falar depois sobre higiene de mãos e máscara. Se você está protegida, não vai ter nada. Agora, se você pegou e enfiou o dedo no nariz, não adianta máscara, não adianta nada. Existe uma coisa chamada hábitos higiênicos. Entendeu? Que você sabe muito bem que o povo, em geral, é difícil você controlar hábitos higiênicos. Eu tenho rinite alérgica. Se eu puser a máscara, eu estou perdido, me coça, não consigo ficar. Então, eu quero falar depois os problemas da máscara para você. Mas você entendeu como é que é a via de ida e volta? Então, eu vou te dar um exemplo simples do delivery, que eu sei que vai cair essa pergunta. Sim, vai sim. É consequência do que eu estou falando. Imagina um delivery. Alguém produz o alimento, uma marmita, alguém transporta e alguém vai consumir, correto? Quem produz é o restaurante. Quem vai transportar é o transportador. Aqui nós chamamos de motoboy. Eu não sei como é que é aí com vocês. É motoboy também. Tá. São os que estão ganhando mais dinheiro atualmente. É verdade. E os consumidores, que posso eu, pode ser você, pode ser alguém. Então imagina o seguinte, lá no restaurante, se o indivíduo estiver seguindo regra higiênica correta, mesmo que ele esteja contaminado, não vai acontecer nada. Ele tem que ter higiene de mãos, ele tem que ter uma proteção, até a máscara nessa hora pode ser útil, se ele estiver contaminado, hein? Se ele não estiver, não vai acontecer nada. Ele vai fazer uma marmita, arroz, feijão, bife, seja lá o que for, e vai colocar numa embalagem da marmita que é nova, não tem vírus. Fechou, acabou. Ele vai pegar essa marmita e vai pôr aonde? Numa embalagem externa, correto? A embalagem interna é a marmita, a externa é aquela. Essa externa, ele vai dar para quem? Para um transportador. Seja um Uber, seja um motoboy. O motoboy, por sua vez, devia lavar a mão, devia usar máscara e devia higienizar aquela caçamba dele, que ele vai colocar as marmitas. Eu sei que tem gente fazendo isso, tem gente não fazendo isso. Eu vi gente espirrar e mexer sem nenhum controle. Bom, não tem problema. Vai chegar na tua casa, ou na minha, ou na de alguém. Ao ele te entregar, veja bem, você pegou aquela embalagem que pode estar com os vírus na embalagem externa. Aí que entra o segredo, para não ter mistério nenhum. Não precisa ficar lavando nada. Abre, vai lavar a mão. Olha só. Não vai abrir e pegar a marmita. Abre aquela embalagem dentro da sua casa, vai lavar a mão com água e sabão. Se puder, seque a mão e passa um álcool. Volta e pega a marmita de dentro da embalagem e leva para a tua mesa. Correto? Volta lá, pega aquela embalagem externa, embrulha e joga no lixo. Volta a lavar a mão de novo. Acabou o problema. Acabou o problema. Eu li muitos relatos de cientistas que são taxativos em falar. Sapato não transmite vírus, roupa não transmite e nem embalagem. Desde que você tenha higiene. Ninguém vai chupar um sapato. Eu tenho muito medo, mas não é de vírus, não. Sabe? Eu tenho medo de esporos de bactérias ou então ovos de helmintos que ficam. Você sabe que o ambiente tem contaminação fecal muitas vezes, né? O pessoal pisa e vai pisar na tua cama ou vai pisar em cima do sofá. Já viu a mania de pôr o pé em cima do sofá? Pois é. Isso é horrível. Mas não estou nem falando em vírus, hein? Eu estou falando em parasitas, que é pior ainda do que vírus.
Agora, eu não gosto de criar neurose. Quer fazer? Faça. Mas é um procedimento ineficaz para um problema inexistente. Não existe contaminação assim. O que nós temos que cultivar nas pessoas, Odali, é higiene. É isso que tem que ficar. Desde a época 3 anos atrás, do H1N1, já era para todo mundo ter criado essa ideia de higiene. Que também foi grande lá, a epidemia, não foi pequena, não. Só que agora tomou outro formato, né? Tem muita mídia no meio, tem muita coisa. Então, o que acontece? Se você se policiar e passar aos seus alunos, saber se postar, eu não precisaria desse confinamento horrível que está acontecendo. Eu não gosto, olha, eu não gosto de confinamento radical. Eu gosto de separação social que é relativa, por exemplo, racional. Eu prefiro distanciamento racional do que você ficar, como é que fala, em casa, né? Irracionalmente. Isso não vai levar a nada. Só complementando o que você falou, que eu acho justíssimo. Quando você fica em casa sem contato, em primeiro lugar, você precisa comer direito. Você sabe que nutrição é fundamental nessa hora. Você não vai tomar sol. Você vai ficar neurótico. Você vai ficar com problema. Você vai ter realmente um problema de pressão, um problema de... Você pode até entrar em depressão. O que acontece com a tua imunidade? Ela vai cair. E você sabe que para você debelar vírus, só tem um jeito, né? Anticorpo. Com certeza. Não tem outra coisa. E o anticorpo vem de uma alimentação sadia, de organismo sadio e de produção. Então eu estou achando que tem gente mais doente agora do que antes. E aquele cara lá da OMS, né, não sei como é que ele chama direito, o cara que não sabe nada, o etíope que foi posto lá sem saber o que está fazendo. Ele caiu na real, né? Que não é tão sério assim fazer o confinamento radical. Confinamento radical traz problemas. Com certeza. Eu prefiro do isolamento social consciente. Então, por exemplo, eu vou falar o que eu faço para mim. Não faça isso, hein? Mas eu faço para mim. Eu não uso máscara na minha casa. Não tem ninguém doente. Moro com a minha irmã, com meus gatos, meus cachorros. Ninguém está doente. Eu não uso máscara no meu carro. Se bem que tem aí no Nordeste, tem gente obrigando a usar máscara no carro. É besteira. Desde que você esteja sozinho no carro. Se o teu carro tem vírus, acabou. Não precisa de máscara. Não tem nada. E não uso máscara em ambiente aberto. Se eu estou na calçada, não tem ninguém. Qual é o fundamento da máscara? Lembre-se de uma frase que eu fiz há muito tempo. O vírus não vem do além, ele vem de alguém. Vem de alguém. Do além não tem. Então, por exemplo, no primeiro risco de eu me contaminar com alguém ou alguém ter medo que eu contamine, eu ponho a máscara, não tem dúvida. Supermercado, farmácia, fila, táxi, metrô, ônibus, sem dúvida, eu vou usar máscara. Onde há o contato maior, né, realmente, com outras pessoas e que, assim, a gente não pode responder pelos outros, a gente sempre responde por nós, né? Então, a gente não sabe o que é que o outro carrega. Então, nesses locais também acho que é super viável. Concordo plenamente, não tenha dúvida. Não é que eu não quero máscara, vamos usar sim. Mas se eu estiver num lugar que eu tenho que usar, não tenha dúvida. Na volta, que eu tiro essa máscara e vou lavar a mão. Vou lavar a mão e passar um álcool. Tem que criar esse hábito. Se você não criar esse hábito, não vai ter máscara que resolva, não vai ter distanciamento social, não vai ter nada que resolva. Que o vírus tem um ciclo que vai se cumprir. Ele vai até o fim. Até ele pegar todo mundo que tem que pegar, e todo mundo que tem que morrer, e todo mundo tem que se salvar. Isso é o ciclo do vírus. Entende? E depois disso, não sei se tem pergunta, a gente podia já falar da máscara, se você quiser. Dá uma olhadinha. Sim, tem. Não, faz a tua ordem. Eu não quero subverter a tua ordem. Não. A gente vai conversando, tá tudo tranquilo. Não, na verdade, professor, a próxima pergunta, ela meio que casa com a anterior, né? A gente acabou de desmistificar que a gente não pega, né, o vírus pelo alimento. Então, a próxima pergunta seria o que a legislação, então, né, atual, ela estabelece em relação aos cuidados higiênicos sanitários nesse período de pandemia. Foi criada uma nova legislação, algo além, ou não? Uma coisa pode ter certeza. Em relação à manipulação de alimento e vírus, nada vai mudar, hein? Não vai mudar nada. O que vai mudar, acredito, na reformulação de novas legislações, como é a 216 federal, a nossa TVS de São Paulo e tal, é higiene pessoal. Vai ser embutida na lei alguma coisa mais rígida em relação à higiene pessoal que já devia ter feito há muito tempo. Com certeza. Você segue aí em João Pessoa, do estado da Paraíba, você segue a 216? Aqui o que nós temos é a 216.
Eu te aconselho usar paralelamente a 2619 de São Paulo. Sim. Porque ela é mais completa. Ela te dá mais condições de controle. Pode reparar, tudo que você vai fazer, vai continuar fazendo. Não tem o que fazer. Cocção, refrigeração, manipulação, higiene de mão, higiene de superfície, higiene de vegetais. Tudo isso é o normal. O vírus não vai ficar. Tudo que você faz para bactérias e fungos, você vai fazer para os vírus a mesma coisa. Eu volto a falar. Nós vamos refazer certas metodologias ou procedimentos para a higiene de mãos. E as pessoas, eles vão ter que ter um pouco de cuidado. Mas não para o alimento, hein? Pessoa a pessoa. O alimento, então, né, isso quer dizer que o alimento, as legislações, né, para essa parte de higienização de alimentos continuam as mesmas, não é verdade, professor? Para você ter uma ideia, CVS5 de São Paulo proíbe máscara nasobucal para manipular alimento. Sem falar em vírus, porque só prejudica. A máscara só prejudica. Agora, você vai usar máscara quando? Quando um funcionário da cozinha tem que fazer contato com o pessoal externo, com o consumidor. Aí é diferente. Correto? Ele vai atender o público. Se ele vai atender o público, a máscara, inclusive aquele protetor facial, né? Uhum. Shields, né? Como é que é? Face Shields. Face Shields, isso. Então, ele ajuda, mas ajuda até certo ponto. O Face Shields ajuda você a não eliminar para o ambiente um espirro ou uma tosse. Mas ele é vazado. Então, se você está num ambiente que alguém espirrou, entra por baixo. Entendeu? Ele não é tão assim. Por isso que é importante você usar a máscara e o face shield. Porque, assim, eu tenho visto, assim, raramente quando eu saio, mas eu tenho visto... Eu já vi pessoas só com face shield. Então, eu acho que eles... Né, dá aquela falsa ideia de que está sendo protegido, né? Porque ele tem uma extensão maior na face. Então, mas... Sabe o que eu acharia bom? Esse face shield? Vamos supor que eu estou numa cozinha que eu vou fechar alimento para transporte. Sanduíche, por exemplo. Não vai ter mais nenhum tipo de calor. Eu poderia usar o face shield só para não cuspir no alimento. Só para isso. Fechar marmita, mas não com o intuito viral, com o intuito bacteriano. Imagina, outro dia eu fui surpreendido numa empresa que faz transportada. Ele fez o fechamento de marmita e foram comer 6 horas depois. E a bactéria que cai naquele momento do fechamento da marmita pode se multiplicar no alimento até 6 horas depois. Então, nessa hora de fechar a marmita, trabalhei muito em Salvador, nas empresas grandes aqui em São Paulo, o protetor ajuda a você não ter um risco de cair a saliva no alimento. Só isso. Mas não com vírus. Em vírus não multiplica em alimento. E se cair o Covid no alimento, pode comer à vontade. Não vai acontecer nada. Ele vai passar por você, vai ser inativado lá no teu organismo e não vai sair nada. Certo? Deixa eu só fazer um complemento quando eu falei que a gente elimina pelo nariz e pela boca, né? Uhum. Tem 2 conhecimentos novos que apareceram há pouco tempo. Quando você se contamina com um Covid pela boca, sabe onde ele se aloja? Embaixo da glândula sublingual, embaixo, a menor. Por isso que você perde o paladar. Perde o paladar, isso. E fica lá, hein? Você não sabe de nada. E você está transmitindo. Olha que interessante. Por isso, nessa hora, tem que tomar cuidado com a saliva. Quando você fica doente, se ficar um dia alguém, e tiver o quadro clínico, o vírus vai ser eliminado pelas fezes até 10 dias depois de a pessoa curada. Entendeu? Mais um motivo para a higiene das mãos. Mais um motivo para a higiene no banheiro. Tanto é que o pessoal está pedindo para a pessoa lavar o ânus depois de defecar. Vamos falar claro, né? Não é nenhum xingamento. Uhum. Lavar o ânus, porque acumula fezes e fica lá proliferando. E você sabe que fezes acumuladas nas pregas anais coça, dá prurido e a pessoa fica coçando. Então é importante. Sabe aqueles lencinhos de bebê? Eu levo muito em viagem, o pessoal usa. Depois de você defecar e se limpar, fazer uma limpeza, porque você evita muitos danos depois. Fundamental, lavar as mãos. O detergente ou o sabão é muito mais eficaz para inativar aquela proteína S da espícula do vírus do que qualquer desinfetante. Então é fundamental o detergente nessa hora, tá? E assim, professor, até também entender que o álcool 70, né, o álcool em gel, ele é importante, né, para a questão da asepsia, mas assim, também muitas pessoas acreditam que só passar o álcool resolve. Muito pelo contrário, a lavagem das mãos por si só, ela é muito mais eficaz. A gente teve um trabalho há um tempo atrás, um mini curso chamado Suave das Mãos, e aí a gente fazia justamente a lavagem adequada, bonitinho, com água e sabão, a lavagem só com água,
só asepsia com o álcool e a gente coletou o swab e fez essa comparação. E a gente viu que as contagens, né, ela não diminui só com a questão do álcool. E o álcool ele pode, inclusive, fixar. Óbvio, né? Numa situação de que você não possa higienizar as mãos, fazer a utilização do álcool, né? Assim, vai trazer provavelmente algum benefício, mas não retirar essa questão da importância que é lavar as mãos. Que bom, você, Dali, é microbiologista. Isso que você falou é fundamental. Você sabe que você usa o álcool para fixar a bactéria na reação de Gram, né? Na cloração de Gram. Isso. Então, eu vou te dar uma ideia que eu faço também. Não sei se você viu o capítulo de higiene de mãos do meu livro. A Ana Paula, minha nutricionista, fez um trabalho na USP. Nós analisamos 1.800 mãos. Imagina, hein? Era um trabalho enorme. Sabe o que nós descobrimos? Uma coisa muito interessante. Higiene de mãos. Lavar com água e sabão, você tira 60%, mais ou menos. Se você não lavar a mão com água e sabão, você fica com matéria orgânica, né? Ácido graxo e tal. Se você usar o álcool direto na mão, a bactéria está protegida lá pelo ácido graxo e pela matéria orgânica. E o álcool não tem efeito tanto como pensam. Então esse negócio de álcool bento, já viu álcool bento? Todo lugar tem um álcool, como se fosse pia de água benta. Já. Quando lá põe a mão. Isso não funciona como se pensa. Pode ajudar? Pode. Mas não é uma antisepsia tão efetiva quanto você lavar a mão com água e sabão ou detergente, secar as mãos, que você colocar álcool gel com a mão úmida, não vai secar e a pessoa vai secar na roupa. Tá? Então, seque as mãos e põe o álcool. Espera secar. Secou. Fantástico. É o máximo que você tem de ação do álcool nas mãos. Eu sempre usei, quando eu fiz a CBS 6, não existia álcool gel assim que você fala hoje. Era o álcool 92.8. E vendia no mercado. Né? Depois veio uma lei que não pode mais por causa dos incêndios aí. Você pega o 92.8, que agora eu pus no Instagram uma tabelinha, você tira 250 ml de álcool e coloca 250 de água destilada. Ele passa a ser 70. Coloca, se você encontrar álcool 92.8, não está tendo na época de crise, coloca 1 ml ou 2 por litro de glicerina. Você faz o melhor álcool para mãos que você nem imagina, que é o que tinha antigamente. E se você pegar essas fórmulas dos álcool gel que tem agora, tem glicerina também. A glicerina deixa a mão macia. Isso. Só. Agora, o álcool 70 líquido é excelente. Sempre foi usado. Tanto para superfícies, né? Quanto para a mão. Perde, é óbvio, para outros desinfetantes mais agressivos. Tá? Ele perde para o cloro, perde para o ácido peracético, para o ozônio. Depende de como você usa. Eu tenho um problema com isso também, que eu quero falar depois. Isso dá problema. Tá? Sim, entendeu esse lance da mão? Não, com certeza. O que você falou é perfeito. É correto o que você falou. Com certeza, professor. E assim, é realmente como a gente conversou antes da live, né? Que alguns mitos, porque as pessoas fazem um uso indiscriminado. A gente se deparou com a situação logo quando estourou que você poderia fazer a utilização do álcool, né, em gel, assim, ninguém encontrava mais nas prateleiras, o preço subiu absurdamente. E assim, as pessoas realmente deixaram, né, de certa forma, de lado algo que é crucial, que é a lavagem das mãos, pura e simples, que a gente fala tanto em sala de aula. Professor, os meus alunos devem estar, assim, cansados, porque quando a gente tem aula de boas práticas, é todo aquele passo a passo de higiene das mãos, depois o POP, enfim, POP de mãos, de higiene de mãos. Então, assim, algo que, de fato, a higiene das mãos, ela é muito importante. E um ponto que eu gostaria de colocar, professor, que é o seguinte, né? A gente acabou de falar que não se tem uma legislação específica para a higiene dos alimentos, que a gente vai continuar com a mesma higienização que a gente já conhece, né? Mas eu acho que um ponto importante que a gente poderia tocar é o seguinte: a higiene das mãos, ela é tão, mas tão importante no sentido de que existem outras doenças, como o senhor colocou, e muito bem, né? As doenças transmitidas por alimentos, e aí uma diversidade de bactérias, de fungos, né? Até mesmo algumas outras espécies, e que esse momento, a ideia é que a gente possa se cuidar na nossa casa, na nossa residência, né? Para que não seja acometido por nenhuma intoxicação, nenhum tipo de problema, né, proveniente aí de uma DTA, e vá parar no hospital, que aí sim o risco de você adquirir, né, o coronavírus vai ser maior. Então a ideia é que a gente possa se proteger. Mais. Sem dúvida, sem dúvida. Se não me engano, a Aline marcou comigo, vamos ver se vai acontecer. Eu já pus no Instagram. Dia 1º de agosto, talvez a gente vai fazer um curso de 8 horas
sobre controle de higiene sanitária em serviço de alimentação. É tudo aquilo que você já conhece, aquela ladainha toda, né? É bom que aluno participe. Mas eu vou enfatizar muito isso. Eu não quero dizer que a mão não é só importante demais, é importante. Mas se você acompanhar as DTAs, quem ganha é multiplicação microbiana, erro de tempo e temperatura. Vamos supor que eu esteja com um estafilococo na mão e vou fazer coxinha, esfiar coxinha, que é um horror, se contamina todo o frango. Faço de véspera. Aquele estáfilo naquele momento não vai acontecer nada. Eu posso até comer. Ele não pode multiplicar, aumentar uma contagem muito alta, 500 mil para cima, e produzir a toxina. Aí, veja, não foi a contaminação da mão só o problema. Foi o erro tempo e temperatura, que hoje está em 90% de erro. Né? Mas isso batalhou-se muito. Tanto é que as legislações nisso estão ótimas. O que nós vamos enfatizar é higiene de mão e higiene pessoal. Pode melhorar a higiene de ambiente? Claro que pode melhorar a ambiente. A de vegetais vai continuar como está. Cloro, aquela concentração, tudo igual. Nós vamos introduzir um pouco mais de neura para mãos e superfície, mas sem fazer bagunça, né? Tem a coisa certa. Agora, isso é certo que você falou. Fale sempre para os teus alunos e no teu trabalho. Higiene de mãos é importante. Muito. Mais do que luva. Muito mais. Não, e a luva muitas vezes dá a falsa sensação de proteção, né? Muita gente acha que para calçar as luvas não precisa lavar a mão e que colocou a luva ali, toca em outras coisas. A luva não é para proteger você, né, em certo ponto, né? Se você for utilizar, a importância de você realmente fazer outros passos, como a própria higiene das mãos. Então, dá essa falsa sensação muitas vezes. Essa luva que a gente usa para manipular alimento é totalmente desnecessária. A gente provou que a mão lavada é tão boa quanto uma luva. A luva que eu acho obrigatório é a luva nitrílica, a luva para lavar utensílio. Aí é diferente. Essa luva protege você. Está dando com sabão, às vezes tem um vidro, alguma coisa. Essa, para nós, é obrigatório. Você sabe quando que foi obrigatório aqui, na CVS, uma antes da CVS 5, acho que foi a 19, uma pessoa morreu, ele teve leptospirose na cozinha. Aí falaram, foi o alimento, foi a bebida, nada disso, tudo mentira isso também. O cara sem luva, ele foi enfiar a mão no ralo para tirar a sujeira. E se cortou com o vidro. Você sabe que o ralo, ele tem água de toda a subcozinha embaixo. E lá você tem roedores, você tem ratos, tem urina. E a leptospira fica por um tempo. Ele empelou pela pele. E ele teve leptospirose. Aí falaram o seguinte, a partir de agora, você vai ter que lavar ambiente e higiene com luva. Mas não é alimento, hein? É proteção ambiental. É uma EPI. É EPI. Porque quando é proteção pessoal, é EPI, né? Quando você tem... Certo? A máscara hoje, que você protege a si, também é um EPI. Que a gente só usava para alimento. Mas isso daí está certo, é isso mesmo. A gente tem que enfatizar. E as legislações vão realmente ser remodeladas em função da higiene. O que você faz para alimento continua como está, não vai mudar. A temperatura é a mesma. Só agora, com a 331, que vai entrar em vigor em 26 de dezembro, que eu ajudei a fazer pela Anvisa, né? Que é de padrões microbiológicos para alimento, ela elevou a temperatura, não tinha nada que mexer nisso, mas elevou a temperatura de 74 para 75 graus do centro geométrico do alimento. Não é mais 70 como dá 26,19, entendeu? Agora é 75. Nós já usamos 74 há muito tempo. Quando entrar em vigor, a autoridade sanitária vai cobrar das cozinhas a temperatura de 75 internamente. Correto? Então fica ligado aí. Pois é, professor, eu queria, até uma curiosidade antes que a gente passe para a próxima pergunta, é essa questão de que talvez até as temperaturas de refrigeração futuramente, elas sejam alteradas, né? Porque a bactéria, ela vai se adaptando, e hoje, antigamente, né, o micro-organismo, a bactéria, algumas espécies não se multiplicavam, né, em 8, e até em 10. Então, talvez... Sempre que eu dou aula, eu mostro um quadro de que a Organização Mundial de Saúde, muito antigamente, ele falava assim, mais alguns anos, 5 a 10, geladeira não vai servir mais para guardar alimento. Porque as bactérias estão sofrendo mutação para multiplicar Listeria a 0 graus, Yersinia a 3 graus, Salmonella já está a 6, Staphylococcus já está a 5,5, certo? Clostridium botulino. O Clostridium botulino, tipo A, né, aquele que dá botulismo em peixe, se multiplica a 3 graus. Numa escabeche que você faz na sua casa. Então, veja, qual é o fundamento de tudo isso?
normalmente, daqui a alguns anos, o alimento vai estar abaixo de 0 ou acima de 60. Entendeu esse lance? Sim. Ou numa temperatura de consumo para você consumir. Também a bactéria não é atômica, não vai multiplicar milhões em pouco tempo. Né? Eu quero ver se eu volto aqui para São Paulo a colocar que a tempo de exposição do alimento abaixo de 60 graus é 3 horas. Isso é o que diz a legislação internacional. Aqui eles mudaram para 1 hora, é muito pouco, não precisa tudo isso. É aquela história, são decisões neuróticas e não técnicas. Ah, já quer proteger? Tudo acima de 70 graus. Tá louco, você vai estragar uma coxinha, você vai acabar com a produção. Não é assim. Tem que pensar no alimento. Eu sempre falo para os alunos em sala de aula, são a questão da importância do controle tempo-temperatura. Isso a gente comenta em tecnologia de alimentos e acaba comentando na parte de vigilância sanitária, porque existe a questão, né, da adaptação microbiana, do micro-organismo, todos os cuidados que devem ser tomados, mas existe também a ideia do alimento em si, que precisa ser respeitado. Né? A questão do paladar, do sabor. Então, assim, a questão de se prolongar o alimento, até a gente fala isso na aula de conservação pelo frio. A ideia de prolongar o alimento por muito tempo não é a questão microbiana, mas o alimento, quando descongelasse, né? Se a gente conseguisse armazená-lo, vamos imaginar, por anos, é que a gente não conseguiria consumi-lo em termos, né, sensoriais. Claro. Aí tem uma tríade: gastronomia, nutrição e higiene. Você tem 3 coisas. Gastronomia é o beleza, é o gostoso da coisa. Nutrição é a ciência. E o controle higiênico é o que você vai fazer com aquilo. Se congela por muito tempo, você tem uma oxidação, às vezes, dos próprios nutrientes. A interação dele. Quando você descongela, é um horror aquilo lá. Né? Então, quando você faz shelf life, você percebe isso. Né? Coisa muito longa. Você acaba tendo desestruturação do alimento sem ter bactéria fazendo isso. Agora, isso é uma ciência. Por isso que eu acho bonito esse tipo de coisa. Muitas vezes não vale a pena guardar alimento por muito tempo. Vale a pena um prazo mais curto, para você ter nutrientes ativos lá. A nutrição, nesse ponto, é fundamental. Para que você come? Para alimento. Né? Eu já acho um horror o leite UHT, já vai lá a 145 graus, não tem proteína nenhuma, não tem mais nada, é uma água branca aquilo lá. Me lembro que meus professores da veterinária falaram assim, aquilo é bom para ficar armazenado, para você não ter bactéria, mas não serve para nada. Tanto é que está escrito lá, não dê para o seu filho isso como única fonte de alimento. Eles têm que enriquecer, você viu que ele é enriquecido com vitaminas. Uhum. O ideal seria o leite pasteurizado tipo A, se você pensar bem em termos de nutrientes. Certo? Agora, o de caixinha esterilizado é água branca. Pode reparar, não dá nem fazer queijo com aquilo, não coagula. Dá muito trabalho. Só pra você ter uma ideia, né? Dá muito trabalho. Bom, professor, então vamos lá, próxima pergunta, né? Que basicamente acho que a gente nós já falamos um pouquinho, que seriam quais os principais cuidados, né, em relação ao delivery, já que agora o delivery ele ganhou proporções imensas, né? Porque principalmente com essa questão, né, de estarmos em casa, então as pessoas estão pedindo cada vez mais comida fora, então assim. Eu até pensei a gente falar um pouquinho sobre algo que possa estar contido no protocolo da ANR que o senhor me enviou essa semana. Então, quais seriam as medidas? O delivery em si, ele não vai fugir muito daquilo que nós já conversamos, do produtor, do transporte e do consumidor. Não vai ter muito. Você quer lavar a embalagem? Lava. Faz o que você quiser, mas eu acho perda de tempo. Mas vamos falar da retomada de restaurante, por exemplo, né, que fala muito lá na ANR. Nós discutimos bastante aquilo. E a preocupação é a seguinte, vamos supor que a pessoa tem um restaurante, vai abrir com um certo controle, certo? O que está dentro da cozinha continua do mesmo jeito, vamos manipular certo, fazer isso, aquilo, se a vigilância sanitária mandar todo mundo usar máscara, usa, que eu acho horror, não precisa nada disso, é besteira. Agora, no refeitório, vamos pensar no refeitório, as pessoas do restaurante estão de frente no refeitório e os consumidores. Eu acho que nesse momento não deveria ter self-service, em primeiro lugar. Eu acho que as pessoas deveriam ser servidas por alguém do restaurante. Certo? Mesmo que tenha balcão. Na Alemanha já está acabando, né? A questão do self-service na Alemanha. Hospitais aqui não tem mais por enquanto. Por enquanto, hein? Eu não acho que é definitivo, não. Não você tira a beleza do consumo. Mas nesse momento, qual é o problema? É a pessoa que vai se ter contato com o consumidor, ele tem que estar paramentado como ele sempre teve, mas tem que estar de máscara. Ou de protetor facial, mas de máscara. Certo? Ele vai entrar em contato, ele não sabe quem vem falar com ele. O caixa, a pessoa que trabalha lá. E o consumidor, ele tem que vir e tem que ter um pouco de respeito também ao local. O que vai acontecer?
Você vai entrar num lugar que vai ter o distanciamento social de 1 metro e meio, pelo menos. Isso eu acho muito bom no início. Não está por ter paro, divisória, que essa linha, nada disso. Põe em cada... Faz uma separação. E outra coisa, família que vem junto do carro não vai querer ficar separada, ela vai querer ficar junto. Também não vejo problema, porque se ela pegou lá, já está lá. Agora, quando ele entra no restaurante, devia ter aviso. Aviso assim, senhor consumidor, nós prezamos pela saúde, pela sua saúde e do nosso funcionário. Portanto, lave a mão e seque, né, e coloque álcool gel, tem que ter lá, para você poder consumir tranquilamente. E a hora que ele vai consumir, ele vai tirar a máscara, ele não vai comer de máscara, certo? Você pode pendurar a máscara em algum lugar, você pode pôr uma caixinha, pode pôr aqui no pescoço. Não é isso que está interessando agora. O que vai interessar é o seguinte, ele vai consumir. Vai ter no prato, né, ele vai ter cartaz. Olha, o restaurante prima pela higiene realmente, higienizar a superfície, higienizar a bancada, para o consumidor se sentir seguro. Ele tem que saber o que a cozinha está fazendo. Todas as regras que você vai dar tem que estar lá explícita. Aí ele vai comer. Eu não acho que tem que ter garfo, faca, colher descartável. Isso é besteira, isso é outra elucubração. Desde que o pessoal come tranquilamente, vai ter um retorno. Lembra? A gente falava de retorno de bandeja, né, com a tecnologia industrial. Vai ter o retorno. Esse retorno, prato não acredito, mas garfo, faca e colher pode ter pego pelo consumidor. Vamos que esteja com vírus. É muito difícil. Alguém da cozinha vai ser um funcionário só que vai receber isso. Paramentado, de máscara e de luvas, nesta hora. Porque ele vai lavar o utensílio. Ele não vai fazer nada. Ele vai lavar. E tem que separar um lugar da cozinha, internamente, fora da área de manipulação, que seria a área de retorno. Certo? E nada misturado com a manipulação, pelo amor de Deus. Aí ele vai lá, vai tirar o resíduo, né? Tudo aquilo de tirar o resíduo, lavar com água detergente, se tiver máquina de lavar, melhor ainda. A partir do momento que ele tirou o resíduo, lavou com água e detergente, o vírus já foi embora. Acabou. Aí começa a lavar, secar, se for o caso, aí tem um caminho que você achar melhor. Depende da empresa, ele tem lavagem com máquina. Ou não. Ele pode secar, ele pode pôr um álcool 70, não em gel, em superfície, não em gel. Isso, ou ele pode mergulhar num cloro, esperar. Aí você vai arremeter aos produtos desinfetantes que você pode usar tranquilamente. Eu quero que você pegue depois essa tabelinha que eu fiz, que está no meu Instagram, que estão fazendo uma loucura, hein? O governo está acabando com o país. Eles puseram que pode usar cloro 5.000 ppm. O que é isso? Você vai matar todo mundo. Uau. Cadê a ecologia? É no máximo, olha, é o que eu pus aqui. Lavar verdura, uma colher de sopa de água sanitária, se você usar, já dá 250 ppm, chega. Você vai lavar o utensílio, vai desinfetar, lava com água e sabão, põe o cloro, 500 ppm, 2 colheres de sopa por litro, já é mais suficiente. Quer extrapolar para 4 colheres, 1.000 ppm, você já está corroendo os canos da empresa. Já começou a corroer. Então, veja bem. Outra coisa, ácido peracético, 5.000 ppm, você vai matar o pessoal. Tá louco. Quaternário de amônio, esquece essas coisas. Então, tudo isso é usado na diluição correta, certo? Então, você pode usar, mas tome cuidado. Veja o produto, veja a diluição, veja o tempo de contato. Não é colocar e tirar. Certo? E outra coisa, pessoal, ver também, né, o que está escrito em cada rótulo, porque as pessoas, elas têm essa ideia de que quanto mais eu colocar, vou colocar o cloro puro, eu vou ter uma eficácia maior, e não é. Muitas vezes você vai acabar deixando ali um resíduo e se tornando, inclusive, tóxico. Então, a importância de a gente ler a rotulagem, de a gente fazer a diluição adequada, também é algo que deve ser levado em consideração. Olha, eu vou te dar uma ideia que eu acho um absurdo o que está acontecendo. Você tem clorexidina, ácido peracético, ozônio e quaternário de amônio. Tem uns caras querendo vender e estão vendendo aqueles túneis que você passa dentro. Já foi contraindicado pela Anvisa, tem até nesse próximo que eu estou falando. Imagina o seguinte, esses produtos, eles são para uso de superfície, não para uso de pulverização. Você sabe qual é o risco de você passar num túnel com quaternário de amônio, com ácido peracético, na concentração de uso, para desinfetar a roupa e você respirar aquilo e cair na tua pele? Já apareceu alergia. Já apareceu gente intoxicada com química. Isso é criminal, isso daí. A Anvisa aprova esses produtos para desinfecção de superfície, que é uma legislação que revogou agora 51, que é muito boa. Mas é para superfície, não é para pulverização. Então, eu estou vendo uma coisa muito curiosa. Nós vamos ter que passar o indivíduo lá, você vai matar o cara, em primeiro lugar. E tem outra, não vai funcionar. Nós estamos fazendo análise ultravioleta, ácido peracético, quaternário e ácido peracético. Nesse não funciona. Não atinge, dá tempo de morte bacteriana.
Você tinha que passar o cara e não ter ele pendurado num cabide lá para ficar esperando. Não existe isso. Agora, você sabe, vou falar uma coisa que é tão chocante. Você tem, não é aquele crise, você tem 3 coisas que me preocupam. O esperto que quer vender, o burro que compra e o ignorante que aceita. É verdade. Nossa, o povo, coitado, ele acha que aquilo está certo. Por quê? Porque uma empresa comprou sem saber o que está comprando e o cara quer vender. Quer vender um monte. Que nem a máquina de ozônio, né? Que o senhor falou da questão do ozônio também. Algumas máquinas agora que meio que virou moda, mas muitas não têm a eficácia comprovada. Não funciona desse jeito. Não é que o ozônio é ruim. Olha, vamos deixar bem claro. Não é que o cloro é ruim, o ozônio é ruim, o quaternário... Não é ruim. O produto é bom. É o uso que está errado. Eu fiz 5 testes com aquele aparelhinho pequenininho que você compra e põe na parede. Né? 2 hospitais e 3 cozinhas. O que ele faz? Ele pega a água, né, do aparelho, pega o ar, o oxigênio, faz a fissão elétrica e a água já sai ozonizada. A hora que vai para a cuba não tem mais ozônio. E aí? É fictício? É psicológico isso. O ozônio só funciona quando atingir 2,5 ppm. Você não consegue ficar dentro da sala com 2,5 ppm. Imagina jogar em você uma pulverização de 2,5 ppm. Eu vi uma empresa do Brasil Ozônio, meu amigo, fazer, ele pulveriza o ambiente sem ninguém. Sem ninguém. Fecha e acabou. Espera aquilo sedimentar. É diferente de eu pulverizar você. Ó, concorda? É outra coisa. Agora, por exemplo, o ozônio, para dar certo, ele é industrial. Você tem que pegar um aparelho que eles têm hoje. Ele concentra o oxigênio do ar. O oxigênio é muito impuro, o oxigênio do ar. Aí ele joga na máquina ozonizadora, aquela que quebra o oxigênio para fazer o O3. Aí ele joga dentro de uma cuba, que nem um aquário, fica borbulhando. Né? Quando borbulhar por 10 a 15 minutos, ele está saturado de ozônio. Aí sim, a bactéria vai morrer em segundos. Aí o ozônio é muito poderoso. Você desligou a máquina, a água é ainda antisséptica, é desinfetante por 15 minutos a 20. Deu 20 minutos, quer continuar usando aquela água para lavar mais verdura? Liga de novo. Isso sim funciona. Tá? Como ácido peracético é muito bom para a superfície também, de indústria. Usa muito a indústria. Né? O quaternário de amônio é muito bom para equipamento que você não oxida. Piso, parede, câmara, ralo, automóvel de transporte de alimentos. Se você usar cloro, você vai oxidar, vai ferrujar. Então, o quaternário é bom. Você percebeu? Cada coisa tem a sua utilidade. Na sua concentração e no seu uso. Agora, querem fazer milagre para vender e todo mundo acredita e compra? Vai dar problema isso, hein? Vai dar problema. Escuta o que eu estou falando. Pois é, eu acho que é a prudência, né, professor? Acho que a palavra é essa, é a prudência nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, assim, ver realmente qual tipo de material realmente, ele vai se aplicar melhor para determinada superfície, para higienização pessoal, enfim. E não confundir as coisas, na verdade, né? Bom, professor, o nosso tempo está quase acabando já. Já? Passou. Que gostoso falar com você, muito bom, viu? Obrigada, professor, igualmente. Passou assim, né? A nossa conversa vai fluindo, enfim. Quanto tempo tem? 1, 2 minutos só? Quanto tempo tem? Eu acho que a gente tem uns 6 minutinhos. Deixa eu falar uma coisa rápida. Sim, claro. Eu tenho muito problema com máscara. Deixa eu dar uma dica para você. Tá. Máscara é muito bom, mas saiba usar. A máscara, que não existia máscara artesanal, lembra? Ou era a máscara descartável, aquela que você usa 2 horas, ou é aquela tipo PFF1, 2 e N95, que você usa em 5 horas, joga fora, que é descartável. Agora é um milagre artesanal, nunca teve isso no Brasil. O cara faz máscara de tudo quanto é coisa. Tem uma publicação era proibido antes, né? Era. Agora na crise tudo muda, né? Acho que uma publicação 23, um negócio assim do Ministério ou da Anvisa, tem lá o pano que você pode usar e como fazer. Só que tudo bem. Não me use pano que não sirva. Se você usar, tem gente fazendo máscara com calça jeans que vai jogar fora, com cortina grossa, sabe? Isso não funciona. A hora que você põe isso aqui, eu tenho alguns cuidados. E a mídia fala que é fake. Não é não, vou te falar porque eu vi. Se você usar a máscara muito fechada e não deixar o nariz respirar, pelo menos por um tempo, você vai acumular CO2 no teu organismo. CO2 tem 2 funções. Ele é irritante de mucosa. Você vai começar a tossir, não tenha dúvida. Ele é narcotizante. Para algumas pessoas, você tem tontura. Outro dia eu vi um indivíduo fazer exercício na rua, correndo com máscara, ele parou e quase desmaiou. Eu falei, cara, você é idiota, baixa esse nariz, respira, troca o oxigênio, depois você volta a usar a máscara. É completamente contraindicado você fazer exercício com a máscara fechada. Então não faça o exercício.
você respirar por muito tempo fechado. Eu dou essa dica. Você vai no supermercado? Ótimo, né? Deixa a máscara. Saiu lá, não tem ninguém, libera o nariz um pouco, só para trocar o oxigênio, né? Entre oxigênio e sair CO2. Depois fecha de novo. Senão, você vai ter problema de saúde. E tem um outro problema. Essas máscaras com panos inadequados, colorido, de pano ruim, aquela cor, ela não é uma cor grau alimentício nem para você inspirar. Quando você põe essa máscara colorida, que é inadequada, você sabe que a saliva tem enzimas, né? Isso. E a enzima vai dissolver aquela tinta e você vai respirar aquela tinta. Olha o perigo. Por isso eu falo, avise o pessoal, faça com panos adequados, né? Deixa o teu nariz respirar um pouco, aí você não vai ter problema nenhum. E não vai se contaminar, pode ficar tranquila. Certo? Porque não é tapetinho, sabe? Agora tá a moda do tapetinho pro pé, né? Outro besterol. Tudo bem, quer fazer, faz, mas não use cloro. O cloro vai inativar com rapidez, o cloro se inativa na matéria orgânica. Nos 20 minutos acabou o cloro. Põe a quaternário de amônio, então. Né? 600 ppm, 700. Ele é muito resistente no ambiente. Aí você pisa e vai para dentro da sua casa. Eles querem imitar o japonês, né? O japonês de cultura, ele já tira o sapato para entrar em casa. É verdade. Mas a casa deles é uma limpeza. É um brinco. Não tem ideia. O chão deles é mais limpo que a minha pia. Então você vai tirar o sapato dentro da casa desse pessoal, é pior ainda. Então tem medidas que tem que tomar cuidado. Tá? Pode fazer, não tem problema nenhum, mas não vai adiantar como o pessoal pensa. Ficar que nem louco. Aí eu vi agora um carrinho de ultravioleta que você põe o carrinho do supermercado, né? Ultravioleta vai agir, você tira. Aquilo está tudo empacotado um em cima do outro. Como é que a ultravioleta vai entrar lá dentro? Não vai fazer nada. Uma burrice pois marca. São N medidas e a gente vê que justamente a ideia geralmente é essa questão da comercialização. Né? Muitas... E olha, desculpe, olha como está iludindo o povo. Eu deixei meu carrinho lá no ultravioleta, então agora eu posso pegar à vontade que não tem mais vírus. Tem. Aí ele pega e põe a mão no nariz. O problema é esse. Não, você vai no supermercado, esqueça teu rosto. Esqueça. Deixem que olhem para você, bonita, você é linda, maravilhosa. Não se toque. Não toque, não põe a mão na boca. Segura. A hora que você conseguir lavar a mão com detergente e tal, tudo bem. Esse é o grande trunfo de não se contaminar. Entendeu? Essa é a realidade. É isso. Pois é. Bom, então, assim, o pessoal tá falando, não acaba a live, não acaba a live, marca outra live, enfim... Nosso tempo está acabando, inclusive eu gostaria de falar, tá aqui, ó, coloquei aqui a 8ª edição, né, do Manual de Controle Higiênico Sanitário, então é um livro, na verdade a gente considera a Bíblia, né, para o pessoal da nutrição, é a nossa Bíblia de estudo, gente, quem é profissional, estudante, assim, eu super, hiper, mega recomendo, esse aqui foi um presentaço que eu ganhei, né, essa semana, super feliz, super grata. Mas, assim, também quem quiser, inclusive o Varela tá com uma promoção, né, professor? O link, pode entrar comigo na página do professor, na minha página também, pode entrar comigo, pessoal, entrar em contato comigo, pessoal, que também mando o link para vocês, o contato direitinho. Professor, quer falar alguma coisa? Não, então é isso mesmo. Se quiser comprar o livro, tenho no Instagram 3 endereços. É o Varela, a APAN, aqui em São Paulo, e a Higiene Alimentar, a revista. Todos remetem para o mesmo preço, que é R$150, mas tem o frete. Às vezes vai para um lugar só, o frete diminui. Esse preço de 150 está mais barato do que a edição antiga. Muito barato. O preço era para ser 320 agora. É muito caro o livro. Muito barato. Daí a Amazon estava vendendo por 262. Não compre na Amazon. Estão vendendo o livro antigo, não é o novo. Olha só que sacanagem. E o preço de 150 é promocional e vai durar bastante tempo, porque a gente quer que o livro ande, entendeu? Que rode. Mas a gente consegue ter o novo e é só entrar no link correto, né, professor? Claro. E o livro estando na vossa mão, vocês são expert nisso, vocês são ótima. Leia e me fala, eu não gostei daquilo, aquilo está errado, aquilo está certo. A ciência, ela evolui em função das críticas construtivas. E graças a Deus, eu só tive isso. Nunca tive uma crítica destrutiva, né? Mas a crítica construtiva faz você melhorar. Eu me lembro na 3ª edição, na 4ª, uma professora falou assim, pelo amor de Deus, põe isso na ordem didática, os alunos querem... Estava na ordem de cozinha, sabe? Era outra coisa. Põe na ordem didática. Aí eu fiz, né? Algumas informações, depois vem DTA e assim vai indo. E tem muito capítulo novo agora de educação e alimentação. Excelente. Certo? Então vale a pena
pessoalmente. 20 segundos restantes. Gente, vale super a pena. Eu quero realmente, eu vou falar do livro, eu vou fazer um vídeo só falando do livro, tá certo? Vale super a pena, 8ª edição 2020. E assim, gente, só deixar o meu obrigado aqui, muito obrigada ao professor, obrigada à minha equipe Uniesp, coordenadora, meus colegas, meus professores, minha orientadora que está online, enfim, meus